Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível Cachimbo Filosofal. Professor Tiago, na área, e é muito prazer que eu os recebo. Fica aqui os meus cumprimentos pela lealdade de vocês, por seguir este canal, por estarem me acompanhando nesses vídeos e espero que vocês estejam aí curtindo e gostando do conteúdo. E nas baforadas de conhecimento de hoje, vamos analisar um épico, isso mesmo, As Montanhas Chamutante, que é a primeira parte do épico Sorcery, uma das maiores aventuras, se não a maior aventura da série de livros Fighting Fantasy. Mas é claro, antes você vai curtir este canal, deixar seus comentários, vai ver o vídeo até o final, não vai esquecer de ativar o sininho para ter aí, em média, um vídeo por semana, para você estar sempre seguindo e me acompanhando nas análises dessa incrível série. E você também vai, mais importante, compartilhar este conteúdo com amigos que curtem a série, que leem ou que estejam interessados. Chega de papo furado e vamos agora à análise do livro. E é claro, deixaremos o querido Cachimbo aqui de lado para que eu possa assim melhor me expressar com vocês. Muito bem. Em 1983, Steve Jackson, um dos criadores da série Fighting Fantasy, juntamente com Ian Livingstone, decidiu expandir o conceito de magia que ele havia inaugurado em A Cidadela do Caos. Todos que já jogaram esse livro sabem que o personagem é o mago que enfrenta o poderoso feiticeiro Balthus Dire e tem à sua disposição uma série de magias para escolher enfrentá-lo. Acontece que ele gostou tanto do sistema e o livro fez tanto sucesso que ele decidiu expandir o conceito. E aí ele criou uma aventura que ficou tão grande, mas tão enorme, que ele teve que dividir a série em 4 livros. Exatamente. E aí ela saiu não exatamente como uma aventura Fighting Fantasy, embora esteja no sistema, mas ele foi listado como uma obra à parte, chamada Sorcery, que no Brasil foi mantida a tradução Sorcery, tá? Não traduziram e mantiveram o original, que significa magia ou feitiçaria ou mesmo artes mágicas, certo? E aqui, nessa aventura, você vai ter a escolha de virar um mago de grande poder e poder fazer uma missão épica. A aventura Sorcery, ela, como eu falei, foi dividida então em 4 livros. A primeira, que vamos analisar hoje, As Montanhas Chamutante, certo? E vocês podem notar que o livro ele é nitidamente maior, né, que os livros verdinhos da Mark Saraiva. Se bem que esse livro também foi publicado pela Mark Saraiva no Brasil, mas a diagramação dele é maior. Depois que passa o primeiro livro, a gente passa para o segundo, que é Caré, ou Carré, alguns falam Carré, mas pode ser Caré também, Porto dos Ardis, certo? Uma aventura urbana. Passando do Porto dos Ardis, o leitor entra no terceiro livro da aventura épica, que é As 7 Serpentes, certo? E aí, finalmente, concluindo a aventura, o 4º volume, que foi o único que não foi publicado no Brasil até hoje.
ele só pode ser adquirido na sua versão em inglês, em original, que é The Crown of Kings, em livre tradução, A Coroa dos Reis, certo? Onde o aventureiro tem que enfrentar o arquimago que roubou a coroa. Já vou explicar isso daqui a pouco. Juntamente com esse épico, foi lançado um pequeno livrinho de feitiços, The Sorcerer's Spell Book, onde o personagem, se escolher jogar como um mago, vai ter à sua disposição uma lista de 48 feitiços que ele tem que memorizar, tem que estudar para poder jogar, certo? Tal como faria um verdadeiro mago. E aí ele estuda as magias e entra ali no jogo como um verdadeiro mago para poder enfrentar as criaturas e as armadilhas que o autor criou para você, certo? Esse livrinho de feitiços, ele é opcional, porque ele já vem dentro dos livros, tá? Os livros já possuem esse livro de feitiços, só que sem as ilustrações, tá vendo? Beleza. Vamos então começar aí uma série de 4 vídeos, esse vai ser o primeiro, onde eu vou analisar cada uma dessas obras, certo? Então, até chegarmos à Coroa dos Reis, vamos ter aí um bom tempo para analisar com calma o épico. Então, vamos começar pelo... Ué, eu peguei o livro errado. Pensou começar pelo livro 3? Não dá, né? Vamos começar então pela As Montanhas Chamutante, Steve Jackson. Bom, vamos começar com as informações básicas. Primeiramente, esse livro aqui, ele foi escrito em 1983, certo? Na Inglaterra, 27 de outubro de 1983. Ele saiu com uma numeração 1, tá? Numeração 1, porque ele tem um sistema diferente, ligeiramente diferente de Fighting Fantasy. Então ele é como se fosse uma aventura à parte, mas que está dentro do mundo fictício de Titã, certo? O autor Steve Jackson, britânico, tá? Não é o americano. Esse aqui é o Steve Jackson original, criador da série, e que, dizem as más línguas, detestava ser confundido com o Steve Jackson americano. As ilustrações são de John Blanche, certo? Vou mostrar aqui algumas ilustrações de John Blanche. E ele teve um grande trabalho nesse livro, hein? Porque ele fez as ilustrações dos 4 volumes do épico, certo? Aqui. E ele também fez a capa. A capa do livro também é de John Blanche. Há um mapa que acompanha o livro, certo? E que pode te ajudar a ter uma leve orientação de em que parte do mapa você se encontra de acordo com o livro que você está lendo. E ela também foi ilustrada e foi desenhada pelo John Blanche. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Qual é a história? Primeiro, o livro ele fornece um background muito valioso que você precisa estudar, precisa ter em mente antes de começar a aventura. É a Lenda da Coroa dos Reis. De acordo com a lenda, há muitos séculos atrás, havia uma região em Titã, um continente fora de Alância, chamado Mundo Antigo. E esse continente ele é dividido numa série de reinos, certo? E esses reinos eles eram muito belicosos, inimigos entre si. Eles viviam entrando em guerras, por disputa de fronteiras. Então eles não se gostavam muito. E um desses reinos é Analand, que é a sua terra natal, certo? Certa vez, um aventureiro chamado
Xalana, perdão, o reformador, ele conseguiu encontrar um artefato mágico, uma coroa, que possibilita ao seu portador poderes de liderança, de carisma, inteligência suprema, uma sabedoria inigualável, capaz de governar qualquer reino, qualquer nação, com extrema prudência e sabedoria. Então, qualquer rei portando esta coroa vai fazer do seu estado muito próspero, porque ele vai acertar em praticamente todas as suas decisões, fazendo daquele reino um paraíso. Então, esse cara, ele poderia ter se tornado um dos maiores reis do mundo. Mas ele era um imperador, tá? Ele era o imperador de um reino chamado Fenfree. Só que ele era um cara praticamente desprovido de ambição. E aí o Xalana decidiu então compartilhar a coroa com todos os reinos vizinhos para acabar com as guerras. E aí ele decidiu que a cada 4 anos a coroa passaria para um rei vizinho. Então a coroa, ele reuniu os reis, eles aprovaram a ideia, ele confiou nesses governantes e aí cada rei recebia o direito de portar a coroa e administrar seu reino com justiça e sabedoria por 4 anos. Foi aí que os reinos de Rudlestone, Lendeland, Galantaria, Brice ficaram governando o seu país com extrema prosperidade com a coroa. E aí chegou a vez do rei de Analand receber aquele artefato. Mas aí é que tá. 2 anos depois, um bruxo maligno, desprovido de nome, mas conhecido apenas como o Arquimago, roubou a coroa dos reis. Ele enviou homens-pássaros que invadiram o castelo de Analand, roubaram a coroa e levaram o artefato para o território sem lei de Kakabad. Kakabad é uma terra caótica, povoada por monstros, por maldições, por bandidos, uma terra selvagem, bárbara, sem lei. Não há governante e praticamente tudo é permitido naquele lugar. E o que o Arquimago pretende? O Arquimago de Menpeng, a fortaleza que ele habita, ele pretende organizar os monstros de Kakabad, montar um exército perigosíssimo e, utilizando o poder da coroa para o mal, dominar todos os reinos vizinhos, começando por Analand, que é a sua terra natal. Então, a ameaça está no ar e, por causa disso, o rei de Analand percebe que é necessário fazer alguma coisa. Ele sabe que montar um exército para invadir Kakabad seria suicídio, pois ninguém sobreviveria e o Arquimago já teria um exército pronto para isso. Então ele decidiu utilizar o maior guerreiro ou o maior mago de Analand para fazer uma missão solitária. Sozinho, você, o personagem principal da história, vai precisar entrar de alguma maneira na fortaleza de Mampang, atravessando o território sem lei de Kakabad e resgatar a coroa dos reis. Certo? Bom, é claro que é uma missão suicida e é claro que um ser humano normal jamais conseguiria fazer isso. Mas isso é uma história e é por isso que ela é tão boa, certo? Bom, diante disso, diante dessa missão, como é que começa a primeira parte? Muito bem. As Montanhas Chamutante estão aí a primeira parte da aventura. Como você precisa chegar aqui e você vai partir daqui, atravessar as Montanhas Chamutante é quase que obrigatório, certo? E aí, a missão então compreende você sair de Analand e chegar até Caré, o Porto dos Ardis. De lá atravessar
as Backlands, onde se passa as Sete Serpentes, o volume As Sete Serpentes, e de lá você chega na Fortaleza de Mampang. Tá? Uma aventura realmente extraordinária, épica, e os 4 volumes somados dá mais de 2.000 parágrafos de referência, certo? Muito bem, então a primeira parte da aventura começa aqui. Nas aventuras na aventura das Montanhas Chamutante, você atravessa um território de colinas. O título original é The Chamutant Hills, tá? Então são as colinas chamutantes, mas foi traduzido como montanhas. E ali há vários caminhos, vários trajetos, estradas e vales que você pode escolher para chegar até Caré. Atravessando o território, você vai encontrar algumas criaturas, alguns monstros que habitam os vales, mas também você vai se deparar com algumas vilas e aldeias. Pois é, por incrível que pareça, há pessoas que moram ali. E essas vilas, elas até que são pacíficas, tá certo? Você atravessa campos, você atravessa a região de floresta e você visita algumas dessas vilas obrigatoriamente, enquanto outras você pode ter a opção de passar volta dela. Mas é bom visitar essas vilas porque ali há comerciantes que podem te vender certos itens mágicos importantes, além de comida, bebida, e também você precisa achar estalagens para repousar e recuperar as suas forças. Claro que nem tudo são flores, o território ele é totalmente desconhecido, boa parte dele. Há tribos selvagens de caçadores de cabeça, há fadas do mal, há orcs e goblins que exploram minérios no lugar. Existem também doenças espalhadas pelo local. Há uma vila inteira dominada por uma praga desconhecida que está matando seus habitantes e você pode ter o azar de passar por ela. E é também muito difícil de achar lugares para dormir no meio da floresta. Então você precisa acampar e ter sorte de não ser atacado por monstros noturnos. Dito isto, o território ainda é extremamente hostil com visitantes, com estrangeiros, certo? E para completar a última parte da tarefa, você ainda vai precisar realizar uma missão, uma submissão, por assim dizer. Você vai ter que encontrar a filha do prefeito de uma cidade de meio-orcs que foi sequestrada e levada para ser sacrificada por um mantícore, que é a criatura meio leão aqui, meio águia da capa, meio escorpião da capa. Pois é, e ele é um dos monstros mais fortes da Fighting Fantasy, né? Então, só isso que você tem pela frente. Bom, se você conseguir chegar até a referência 456 incólume, passando por essas vilas, passando por bandidos, por monstros, você finalmente terá concluído a primeira parte da aventura e aí o livro te dá acesso à segunda parte. Bem, então basicamente esse é o roteiro da primeira parte, As Montanhas Chamutantes. Vamos às regras. Falando aqui rapidamente das regras, esse livro é muito legal porque ele te dá a chance de escolher 2 personagens. Você pode escolher jogar como um guerreiro, ou que é o modo simples, ou um mago, que é o modo avançado. No modo simples, você como guerreiro tem apenas o uso de sua espada, você tem uma habilidade maior, mas você vai ter que contar muito com a sorte e praticamente a porradaria vai estancar, porque você não tem muita opção de passar pelos bichos, se não bater neles ou fugir deles, né? Então é mais limitado e também é bem difícil. Apesar de ser um modo simples, eu acho que é bem difícil alguém conseguir vencer essa aventura sendo guerreiro, porque os monstros são barra pesadas, certo? E os desafios, se não tiver alcance aí de magia, pode realmente causar muitos problemas. Para ser guerreiro aqui nessa aventura tem que ter uma sorte muito alta. Eu acho que uma sorte menor que 11 ou 12 realmente não tem muita chance não. No modo avançado, você consegue jogar como um mago.
E aí você tem acesso a 48 feitiços, certo? Os feitiços são listados no final do livro. E aí, cada feitiço ele tem um código de 3 letras. Você precisa memorizar esse código para poder lançar o feitiço no momento apropriado. Então, por exemplo, aqui tem um feitiço chamado DOP. O feitiço DOP permite abrir portas. Então, no momento que você se deparar com um portão trancado, uma porta trancada, você pode usar o feitiço para abrir a fechadura. Só que você tem que lembrar da sigla DOP, porque senão ele não vai abrir, tá certo? Outra coisa, você não pode consultar o livro de feitiços quando começar a aventura. Você tem que estudá-lo, tal como um verdadeiro mago faria, antes de começar. E aí é que tá. São 48 feitiços para estudar, exatamente. Se você não conseguir lembrar, coisas ruins podem acontecer. Então o feitiço falha, você pode ser talvez um efeito colateral pode ocorrer e te atingir. Então muitas coisas podem acontecer, tá? Nisso às vezes os monstros ganham oportunidade por você estar lá atrapalhado, né, tentando fazer o feitiço, e o monstro te ataca. Então tem esses problemas todos. Como é que pro feitiço ser lançado, você usa energia. Então alguns feitiços custam 4 pontos de energia, outros 1 ponto e outros custam 2. Os feitiços mais poderosos custam 4 pontos e até mais. Então quanto mais feitiços você lançar, mais fraco você vai ficando, certo? Então tem que ser usado com prudência. E os feitiços mais leves normalmente precisam de um artefato para usar. Por exemplo, esse feitiço aqui, ó, Zip, ele é um feitiço de teletransporte, mas ele precisa de um anel de metal verde extraído das colinas Kragen. Então, se você não tiver esse artefato, o feitiço simplesmente não funciona, tá certo? Esse feitiço aqui, Kid, certo? Ele permite fazer ilusões, mas para isso você precisa de um bracelete de osso. Então, se não tiver o bracelete, ele não funciona. Alguns feitiços não precisam do artefato, tá? Por exemplo, a Wall. O Wall permite fazer uma barreira mágica, tipo uma parede de força. Então, ele não precisa de feitiço. O Hot permite lançar uma bola de fogo, tá? Também não precisa de artefato, mas eles custam mais energia, e aí você tem que usar isso com muita prudência, certo? Bom, outra coisa importante, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. O livro, ele tem uma regrinha extra, na verdade é uma opção, né? Que são dados alternativos colados aqui no pé da página. Então você pode usar esses dados alternativos caso você não tenha dados físicos, certo? E aí você pode simplesmente, vou testar aqui a sorte. Aí vai, pega uma página aleatoriamente e pronto, 9. Se for para jogar um dado só, você pega o primeiro dado à esquerda, tá? Então aqui no caso deu 3, tá bom? Você também tem a ajuda de uma deusa chamada Libra, a deusa da justiça. Ela pode te ajudar uma vez em cada uma das aventuras, num total de 4 ajudas. Ela pode te ajudar de 3 maneiras. Revitalização, quando ela recupera toda a sua energia, habilidade e sorte. A fuga, ela, tal como um deus ex machina, ela permite você fugir de uma situação extrema, né? Você está cercado por inimigos ou lava está saindo de um vulcão e não tem para onde escapar, ela vai e te salva. Ela faz ali um milagre e salva a sua vida. E o terceiro é remover doenças e maldições. A terra de Kabad, quando vai passar, ela é cheia de pragas e ter a ajuda dela é fundamental, porque as pragas e as maldições podem te impedir de lançar magia, podem te tirar habilidade, podem tirar sorte, enfim, muitas coisas, tá? Podem te matar aos poucos, etc. Equipamento é muito escasso, tá? O equipamento aqui é bem escasso, você começa com poucas provisões e pouco dinheiro.
E você vai gastando muito isso ao longo da aventura. Então tem que ser usado com prudência. E tem que comer todo dia. Se ficar sem comer, perde energia também. E o ouro vai embora como água, porque você compra ali muitas coisas e o ouro vai desaparecendo, tá? A sorte aqui é usada com muita... sim, há muitos testes de sorte, tá? Você pode usar a sorte para causar mais dano nos inimigos, mas há muitos testes de sorte. E quanto mais você usa a sorte, menor ela fica e mais chance você tem de ser atingido, de alguma coisa ruim acontecer com você, tá? E tem um lance aqui que é uma pegadinha do Steve Jackson. Tem uma parada aqui que se você tiver sorte, você morre, tá? Então só fica ligado porque eu nunca vi onde isso, em qual livro isso é normal. Você ganhar, você ter sorte e morrer. Né? Tem uma referência ali, quando você está escapando de homens caçadores de cabeça. Se você tiver sorte, você escapa deles, mas cai numa armadilha, num fosso. Então não tem como escapar. É simplesmente inexplicável. A prosa, o texto é muito rico, tá? O texto é muito bem detalhado. Os parágrafos são breves, mas a prosa é agradável de se ler, tá? E os perigos aqui também são sinalizados, né? Tipo, é claro que ele não fala abertamente quando o perigo vai acontecer, mas ele te dá algumas pistas de que aquele lugar é perigoso. Por exemplo, tem dois caminhos e você recebe a informação no vilarejo de que o caminho da esquerda vai te levar para o território dos gigantes. Então, você já sabe que ali é um lugar perigoso. Você vai se você quiser, certo? Então, os perigos aqui são levemente sinalizados. Agora, um outro ponto é que ele é muito fácil. Sim, ele é o mais fácil da série. Ele serve com uma excelente introdução. Que mesmo que você pense, pô, eu nunca vou conseguir zerar esses livros, mas o primeiro livro é bem capaz de você terminar. Porque ele é uma introdução fácil, leve, divertida. O ambiente é agradável, por incrível que pareça. As Montanhas Chamutante tem um cenário bacana, né? Um ambiente bem agradável de se estar, certo? Por mais que ele tenha monstros perigosos, tá? As ilustrações são bem caóticas, eu gosto disso. Olha só essas ilustrações aqui, gente. Essas ilustrações, elas realmente botam medo, tá? E por quê? Porque o John Blanche ele pegou uma sacada muito legal, deve ter sido por sugestão do Jackson. O lugar é caótico, o lugar é sem lei e poucas pessoas sabem explicar o que está acontecendo lá. Então, ele decidiu botar aí um lugar totalmente caótico. As ilustrações, você às vezes não entende nada do que está acontecendo. E isso é bom, porque mostra o quão nocivo é esse lugar, certo? E, de maneira geral, você tem que ter aí noção de onde está passando, certo? Então as ilustrações de John Blanche, eles dão aí a batuta do que está por vir, certo? A Coroa dos Reis, apesar da sua lenda detalhada no início, ela não é muito mencionada aqui. Você não vai ter muitas pistas sobre ela, até porque você está bem longe de Fortaleza de Menpeng, então você não precisa se preocupar tanto quanto a isso. Muitos dos itens que você encontra aqui não serão necessários, tá, para os livros seguintes, embora há sim livros que vão ser usados. Tem artefatos aqui que você encontra, tanto para suas magias quanto artefatos, que podem sim ser úteis para outros livros, mas nenhum deles aqui é essencial para concluir a aventura, certo? E, para finalizar, os encontros. Eu gosto muito dos encontros. Você, como eu falei, tem aqui fadas, você encontra uma bruxa, você encontra um troll vigiando uma ponte, encontra caçadores de cabeça, lobisomens, bandidos, né? Tem diversas criaturas aqui interessantes, ursos, animais, né, da floresta. Agora, o que eu mais gosto, claro, é a Mantícora. Ele é o último monstro que você enfrenta, é obrigatório enfrentá-lo para vencer essa parte. E ele é bem difícil, uma das criaturas mais difíceis da série. Como guerreiro, você pode morrer, mas como mago é bem fácil passar dele.
tá? Você pode recorrer aos feitiços para conseguir passar desse chefe final, que é o chefe aí é o boss do volume 1, As Montanhas Chamutantes. Finalizando, é um dos melhores, uma das melhores introduções que eu já vi para um épico. É um livro fácil, agradável. Ele tem referências mitológicas fascinantes, tá? E como, por exemplo, recorrer à deusa Libra, né? Isso lembra bastante Jazão e os Argonautas, quando Jazão recorre à deusa Hera para ajudá-lo. Tenho certeza que Steve Jackson pegou essa referência para compor essa regra aí da aventura. Nota. Como introdução, ele ganha a nota 9, tá? 9 para As Montanhas Chamutantes. E quando você chega ao final, o final pode decepcionar um pouco, né? Se você não tiver o segundo livro, o Caré, o Porto dos Ardis. Porque sem o segundo livro, a aventura fica de fato incompleta. E você não vai aproveitar nada, né? Porque nessa aventura você não vai usar nem 10% dos feitiços listados, certo? Então, recomendo você, além das Montanhas Chamutantes, comprar também aí os outros 3 volumes da série Sorcery. Meus caros, obrigado por me acompanhar até aqui e fiquem com Deus, uma ótima semana. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade aí à série Sorcery e vou falar do Porto dos Ardis. Tchau, tchau a todos! Uma boa semana!